E aí galera, beleza? L Tabuleiros BR, hoje para fazer um review desse jogaço aqui, Jamaica. Jamaica é um jogo de corrida no Mar do Caribe, onde cada pirata tem que levar o navio até a linha de chegada, arrecadando comida, ouro, pólvora e tesouros que estão no caminho. Jamaica é um jogaço de 2007, lançado pela Gameworks, é uma parceria dos designers Malcolm Braff, Bruno Catala e Sebastian Panchon. É de 2 a 6 jogadores. Eu sempre quis ter um jogo de corrida que fosse divertido, que eu gostasse. Tive alguns, cockpit, enfim. E não eram jogos de corrida que eu gostava, jogo de tabuleiro. E finalmente achei um que é sensacional, que é o Jamaica. Você vai pegar o tabuleiro todo? Acho que dá para pegar. Mas é um jogo de corrida, de navios, em Jamaica, onde tem que fazer o caminho em volta da ilha. Você pode pegar o caminho menor ou o caminho maior, não importa. O caminho maior geralmente tem os tesouros, né? E o caminho menor é mais rápido para você chegar no final. Então você tem que dar a volta e passar pela linha de chegada aqui, que também é a saída Port Royal. E o objetivo do jogo é chegar na linha de chegada, só que não vence quem chega no final aqui, vence quem tiver mais ouro no final. Geralmente os jogos de corrida são com dados, né? Você joga o dado e vai o resultado do dado. Esse aqui não, esse aqui é diferente, é um outro motivo para eu ter gostado muito do jogo. É pelas cartas, não é pelos dados. Então qual que é o lance? Você tem que coletar ouro, comida e pólvora, porque também rola combate durante o jogo, durante as partidas, durante a corrida. Vai embaralhar as suas cartas. As cartas são iguais para todos os jogadores. Tem os personagens atrás de cada carta. John Hackham, que é o jogador verde, que é o navio vermelho. Annie Bonny, que é o navio amarelo. Tem piratas homens e piratas mulheres. Samuel Bellamy, que é o jogador azul. Olivier Levasseur, que é o jogador verde. Mary Reed, que é o jogador roxo. E o Edward Drummond, que é o navio preto. Então você vai embaralhar e vai tirar três cartas no início. Todos os jogadores vão pegar 3 cartas e vão escolher a ação simultaneamente. Vai jogar o dado e vai decidir que você tem a ação do dia e a ação da noite em cada carta. Então você vai decidir a ação do dia e a ação da noite. Vou dizer que eu coloquei 6 no dia e 2 na noite. Então você vai escolher uma carta para fazer as 2 ações. Por exemplo, essa carta aqui. Você vai escolher a ação do dia, que é a ação do lado esquerdo da carta. Nesse caso aqui você vai pegar 6 ouros. Cada jogador tem um mini tabuleiro que simboliza o seu navio. E você tem 5 compartimentos nesse navio. Então você vai colocar os 6 ouros em um dos compartimentos. Então a segunda ação, que é a da noite, são duas andadas para frente. Então você vai andar 2 e à medida que vai passando de jogador, você vai fazendo as ações, cada um vai fazendo as suas ações daquela carta que foi previamente escolhida. A bússola, ela indica quem é o jogador da vez. Então, no caso, se eu sou o jogador da vez, eu sou o primeiro, eu rolo os dados e escolho a disposição dos dados, do dia e da noite, dos resultados, e giro. Acabou essa rodada, chegou em mim de novo, passo para o próximo jogador. E aí ele vai girar os dados, vai escolher a ação do dia e da noite, e assim vai. E ele vai ser o primeiro a fazer a ação, e eu vou ser o último, até alguém chegar na linha de chegada. Até alguém passar na linha de chegada. Passou na linha de chegada, acaba a rodada, passa a rodada de todo mundo. No caso, se eu sou o jogador da rodada, cheguei primeiro, passei primeiro, então eu espero aquela rodada passar para poder acabar e fazer a contagem dos ouros. Mas ainda a contagem do tabuleiro. Desse quadrado para frente, você, além do seu ouro, você soma os resultados de 2 a 15. Daqui para trás, você não subtrai, menos 5. Daqui para trás, quem
não conseguir passar dessa linha aqui, tem que subtrair 5 pontos. Então já fica mais difícil dessa pessoa, desses jogadores que estiverem daqui para trás, ganhar. Tanto comida quanto ouro, quanto pólvora, você tem que pegar nas suas cartas, né? Nas suas ações, e você pega o número do dia e da noite que é correspondente à carta. E no tabuleiro você vai pagando. Paga comida, no caso aqui o preto, por exemplo, parou num losango com 3. Então cada losango vai contar o número de comida que você paga. Nesse caso aqui eu pago 3. Vamos dizer que eu tenho 3. Eu não tiver 3, se eu não tiver o número que tem que pagar no tabuleiro, nesse caso aqui 3, eu volto. 2, volto. Eu não tenho, ainda continuo não tendo 2 aqui. Volto, mais 1. E aqui não pago nada e volto para a saída. Então você tem que ter sempre recurso para poder pagar. E essas caveiras são os tesouros. Então, cada caveira dessa vai ter um tesouro para ser coletado. São 9 tesouros ao longo do jogo. E tem as cartinhas de tesouro. Então você vai estar pagando ouro quando para nos locais indicados. No caso aqui 3, 5, 3, 3, 3, 5. 3 ou 5 você vai pagar ao parar nesses locais. Você vai pagar parou lá, imediatamente você vai pagar o número que está dizendo. Nos losangos você paga comida, então você tem que ter sempre recurso para poder pagar, tanto ouro quanto comida, e a pólvora é para o combate. Vou explicar o combate como é que funciona o combate daqui a pouco. Então voltando aqui dos tesouros. Então vamos dizer, eu parei aqui, eu vou pegar o tesouro, vai tirar do jogo para mostrar que aquele ali não tem, e vou tirar uma carta de tesouro. Tem cartas de bônus e tem cartas de maldição, que vão ajudar e vão atrapalhar no jogo. Tem cartas promo também, né, que foram distribuídas no evento de Essen em 2008. São 12 tesouros que vem no jogo, mais esses três promos que foram distribuídos no evento de Essen. E vale a pena ter os 3? Eu acho que vale. Modifica razoavelmente o jogo, né? Óbvio que elas têm que vir na mão de alguém, mas dão um bônus bem bacana. O rum, quando você pegar um token, tanto de comida, quanto de ouro, quanto de pólvora, você pega um a mais. Então, se você, no seu resultado lá, na ação do dia, por exemplo, tem pegar ouro aqui, em vez de pegar 3, você vai pegar 4. Você vai sempre pegar mais um de qualquer um dos 3 que sair. Então, é uma carta bacana. O sextante, que dá ao jogador a opção de mover mais um espaço. Se ele quiser, ele pode mover mais um espaço. Vamos dizer aqui 6. Vamos dizer que o resultado 6 da noite, ele vai andar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas aqui ele pagaria 5. Vamos dizer que ele só tem 3 ouros. Ele teria que pagar 5. Ele não tem, como eu disse, ele teria que voltar 1 e pagar os 3. Mas ele prefere andar mais 1 e pagar 2 comidas. Então ele vai andar mais 1 e pagar 2 comidas. Isso aqui é uma opção, o sextante é uma opção que ele tem de andar mais 1. E por último, a âncora, que é o contrário do sextante. Ele vai andar menos 1 se ele quiser. O resultado aqui é 6 no caso, ele pode andar 5. São 3 cartas bem fortes até, que dão mais opção no jogo. Vale a pena ter, mas é complicado de conseguir, né? Essas aqui são bem difíceis. Um adendo aí, essas cartas promos geralmente são bem diferentes da impressão da parte de trás. Não sei se é outra gráfica, não sei como é que rola, mas é um problema de promo cards aí. Eu pelo menos tenho visto isso. Em dois casos, né? Nesse caso aqui, para que eu tive que fazer? Eu tive que imprimir uma parte de trás para colocar por trás das cartas nos sleeves para não ficar marcado, né? Porque as 3 têm uma coloração diferente das outras cartas do jogo, né? Das outras 12 cartas. Um outro promo que eu tenho é a do Forbidden Desert, a Storm Tracker Gear. Também veio diferente, eu tive que colocar
sleeve com fundo preto, para também não ficar marcada, né? Só que a diferença é que a carta do Forbidden Desert é padrão standard, então é fácil achar o sleeve com fundo preto, né? Agora, para mini euro, eu pelo menos nunca vi com fundo colorido, né? O fundo preto ou fundo de outras cores. Então eu tive que fazer imprimir um fundo, ficou com uma coloração diferente, né? Ficou mais escuro, mas pelo menos estão todos iguais, né? O fundo aí não fica as cartas marcadas. Mas enfim, combate. Combate rola quando dois navios param no mesmo espaço. Então, por exemplo, o azul parou aqui no preto, vai rolar um combate. Então tem o dado de combate que tem os resultados e tem uma explosão, tem um símbolozinho de uma explosão. Então vai rolar, tirou uma explosão, vitória imediata. O jogador da vez, ele joga primeiro. Então, vamos dizer que ele tirou 2 e o outro jogador tirou 8, preto, então ele ganha. Explosão é vitória imediata. Se o primeiro jogador que parou ali, que está atacando, tirou a explosão, ele já ganha imediato. E o que ganha? Você ganha um slot. Você escolhe um dos slots inteiro para poder roubar. Então, no caso aqui, vou roubar o ouro. Então você rouba os 3 ouros, vou roubar a comida. Então você rouba uma comida e por aí vai. Então você rouba um slot inteiro daquele que perdeu o combate. E além disso, e aí entra a pólvora. Antes de rolar o dado de combate, você pode apostar um número de pólvora. Vamos dizer que eu tenho 3 pólvoras. Eu apostei 3 pólvoras e eu sou o jogador preto. Eu aposto 3 pólvoras. E o jogador azul não apostou nada. Então, vamos dizer que ele tire 6. Ele que está atacando, ele chegou no local, ele tira 6. Então vamos dizer que meu resultado é 4. Eu tiro 4, mas eu apostei 3 pólvoras. Então 7. Então ganhei. Né? E aí vou lá e roubo um recurso de um dos compartimentos do navio dele. Então é isso. É uma corrida, é simples, é poucas regras, é facinho de passar de explicar para quem vai jogar. É bem rapidinho. Então o lance é você estar coletando o ouro, comida e pólvora, né? O ouro e a comida para estar pagando durante o jogo e o ouro para poder vencer no final, né? Então é interessante juntar ouro e a pólvora para eventualmente estar ganhando os combates e pegando os tesouros, né? E ter sorte para ter uma carta que te ajude, né? Uma carta positiva. Outra coisa, quando perde os combates, o vencedor pode roubar uma carta sua também. Tanto as cartas que estão fechadas, vamos botar aqui que tem mais 3. Essa aqui está fechada e, sei lá, eu tenho essa que está fechada e eu tenho essa que está aberta. Eu tenho essa que está fechada, que ele sabe que é positivo, que os outros jogadores sabem que é um positivo ou um negativo, e eu tenho essa aberta. E o jogador que ganhou o combate, ele pode escolher roubar ou essa que está aberta, que ele vai poder pegar mais um recurso toda vez que ele pegar um recurso, ou essa que está fechada, só que aqui é na sorte. Então tá, se ele roubar, beleza, é mais 3, mas poderia ser um negativo. Então vai na sorte. Então tem que ir combatendo durante o jogo, ir pegando recursos, paga comida, paga dinheiro quando para no dinheiro, paga comida quando para nos losangos, pega os tesouros quando para nos tesouros, tira, obviamente, marcar que ele já não está, mas que já foi pego, fazendo as ações do dia e da noite, as ações são feitas simultaneamente e ganha quem tiver mais ouro depois que o primeiro navio passar pela linha de chegada aqui, que também é a saída. Jogo bacaníssimo, bem divertido, dá para dar umas risadas. A arte é sensacional, arte fantástica mesmo, tanto o tabuleiro quanto as cartas são muito, muito bonitas. E tem eu vou colocar aí na tela aí, tem uma curiosidade, né? As cartas elas montam elas contam uma história, né? Eu vou colocar em detalhe aí para vocês verem, mas
As cartas de ação, elas contam uma história ao serem juntas, né? Se você unir as cartas, elas vão contar uma história. Isso é bem bacana, o jogo todo é bacana, eu não tenho nada a pontuar sobre o jogo. Para não dizer que não tenho nada a pontuar, todas as vezes que eu joguei com 5 ou 6 jogadores, o jogo ficou devagar, ficou arrastado. Eu não achei que ficou dinâmico igual de 2 a 4 jogadores. Acho que o ideal são 4 jogadores. De 5 ou 6 jogadores sempre foi muito devagar, o jogo começava a ficar até chato, porque demorou muito a partir, passou muito dos 45 minutos, a média é de 45 minutos a 1 hora de jogo, então passou muito disso aí e vai ficando chato, vai ficando enjoado, e eu vou percebendo que vai todo mundo ficando cansado até do jogo. Mas eu acho que o ideal é de 2 a 4 jogadores, isso é uma percepção minha. Eu acho é um jogo que eu gosto de jogar de 2, com a regra do navio pirata. A regra do navio pirata, ele não tem cartas, e ele vai sempre andar, os dois, a ação do dia e a ação da noite, ele vai andar. Se ele estiver atrás de todo mundo, ele anda para frente. Se ele estiver à frente de todo mundo, ele anda para trás. Então, no caso aqui, vamos dizer que ele está aqui, ele vai andar 3, 1, 2, 3, mais 6. 1, 2, quem escolhe o lado é o oponente, 3, 4, 5, 6. Então, vamos dizer, se tiver no meu turno, eu sou o Pedro, está no meu turno, quem faz as ações do pirata, do navio fantasma, é o azul. E o contrário também, se for no turno do azul, eu que faço as ações. Então, nesse caso aqui, aí passou o turno, jogou os dados, 4 e 1. Ele vai fazer a ação do dia para trás, porque ele está à frente, e a segunda ação também para trás, porque ele está à frente. E o navio pirata não sofre as ações do tabuleiro, né? Até porque ele não tem comida, ele só pode ter ouro. Então, ele não paga comida, enfim, ele só está ali para ferrar os jogadores, né? Para tentar roubar. Mas é interessante porque ele pode estar cheio de ouro e pode ser uma estratégia para você estar pegando sempre o ouro, né? Ele também pega os tesouros, no caso. Por exemplo, se ele parar aqui, ele vai pegar um tesouro fechado. Então, de repente, é uma boa você estar combatendo ele para roubar os tesouros, que podem ser positivos, mas pode dar o azar de ser negativo. Ou para poder roubar os ouros dele no barco dele. Enfim, eu gosto muito de jogar com a regra do navio pirata, mesmo que sejam mais jogadores. Eu acho que fica mais divertido o jogo. Em algumas partidas. O livro de regras também é muito bem escrito, muito bem diagramado, muito bonito também. A forma que explica é muito simples, de fácil entendimento, até porque as regras não são tão complicadas assim, mas muito bacana também o livro de regras. E é isso. Esse é o Jamaica, jogaço, jogo muito divertido, que vê mesa com muita frequência no meu grupo de jogos. Valeu a quem assistiu e até o próximo vídeo.